O ano era 1589. A pequena vila de Bedburg, na Alemanha, estava prestes a enfrentar um mal indescritível. Um medo gélido se instalou sobre a pacata vila alemã de Bedburg. O ar estava pesado com uma sensação de desespero. As noites eram longas e cheias de terror. Sussurros viajavam ao vento, carregando segredos sombrios. Algo espreitava nas sombras. Algo estava caçando, sempre à espreita, sempre faminto. Sua fome era insaciável. Sua sede era por sangue, e nada parecia saciá-la. Era uma época em que a superstição se entrelaçava com a realidade. Medos antigos ganhavam vida. Os aldeões acreditavam nas antigas lendas. Lendas que falavam de horrores indescritíveis. Lendas de criaturas que assombravam a noite. Criaturas que se escondiam nas sombras. Criaturas que andavam entre os homens. Criaturas como lobisomens, meio homem, meio besta. Mal sabiam eles que seus medos mais profundos logo se tornariam realidade. O terror estava à espreita. Os aldeões se amontoavam em suas lareiras, buscando calor e segurança. Eles temiam a chegada da noite. Cada crepúsculo trazia novos horrores. Eles trancavam suas portas e fechavam suas janelas, tentando se proteger. Mas suas defesas pareciam frágeis contra o terror desconhecido. O medo era palpável. O reino de terror da criatura havia apenas começado. A escuridão estava se espalhando. Seu pesadelo estava longe de terminar. A vila de Bedburg estava mergulhada em um ciclo interminável de medo. No coração desta vila trobleda, vivia um homem chamado Peter Stump. Ele era um enigma, um homem da terra, um fazendeiro de profissão. Ele era um viúvo. Ele estava criando 2 filhos sozinho. Para alguns, ele era um membro respeitado da comunidade. Para outros, ele era uma figura solitária, um homem envolto em sussurros. Ele era reservado. Ele falava pouco. Alguns moradores afirmavam ter visto um brilho estranho em seus olhos. Um vislumbre de algo primal, algo perturbador. Mas tal conversa foi descartada como mera fantasia. Pelo menos inicialmente. Os rumores começaram sutilmente, como um sussurro no vento. Acusações sussurradas atrás de mãos em concha, espalhando-se como fogo. Eles falavam de uma escuridão que se agarrava a Peter Stump, uma sombra que nunca o deixava. Uma escuridão que estava crescendo, engolindo tudo ao seu redor. Os aldeões sussurravam sobre encontros estranhos em noites de luar. Noites que pareciam mais longas e mais frias. De uma figura corpulenta que espreitava pelos campos, sempre à espreita. Uma figura com olhos brilhantes, olhos que pareciam perfurar a alma. Reza a lenda que Peter Stump fez um pacto, um acordo sombrio, um pacto com o próprio diabo, selado em sangue. Em troca de sua alma, ele recebeu um poder inimaginável, um poder que poucos ousariam desejar. O poder de se transformar, de mudar sua forma. O poder de se tornar uma besta, um lobisomem, uma criatura da noite. Os aldeões acreditavam que Stump podia invocar esse poder à vontade, sempre que desejasse, que ele poderia se livrar de sua pele humana e abraçar o lobo interior, tornando-se uma lenda viva. Os ataques começaram logo depois, sem qualquer aviso ou razão aparente. Ovelhas foram encontradas abatidas em seus currais, uma visão que chocou os fazendeiros. Seus corpos dilacerados com selvageria anormal. Então as mortes aumentaram. Viajantes desapareceram nas estradas, sem deixar rastros. Seus pertences espalhados, rasgados em pedaços, como se uma força brutal tivesse passado por ali. Os moradores viviam em estado de perpétuo medo, temendo o que poderia acontecer a seguir. Sua vila, antes pacífica, havia se tornado um campo de caça para algo desconhecido e terrível. Então veio a descoberta mais horrível de todas, algo que ninguém poderia imaginar. Os corpos mutilados da própria esposa e filha de Peter Stump foram encontrados na beira da floresta. Os aldeões estavam horrorizados e em choque. Eles suspeitavam que algo estava errado, mas isso era inimaginável. Isso estava além de seus piores pesadelos.
uma realidade que ninguém queria enfrentar. O dedo da suspeita apontava diretamente para Peter Stump, o viúvo de luto, agora visto com desconfiança. Ou ele era um demônio astuto disfarçado? A dúvida corroía a todos. Seção 5. A caçada à fera de Bedburg. O medo se transformou em fúria. Os aldeões, armados com forcados, tochas e justa ira, formaram uma caçada. Eles estavam determinados a acabar com o reinado da besta de Bedburg. Eles rastrearam Stump por dias, através da floresta densa, através das charnecas desertas. A perseguição foi implacável. Eles finalmente o capturaram em um dia frio de inverno. Ele estava escondido em uma caverna. Seus olhos, disseram eles, brilhavam com uma luz estranha. Eles o arrastaram de volta para a aldeia. Ele foi acorrentado, enjaulado e colocado em exibição para que todos vissem. O monstro entre eles. Seção 6. Desmascarando o monstro. O julgamento de Peter Stump foi rápido e brutal. Não havia júri, nenhuma presunção de inocência, apenas a multidão latindo e o peso de suas acusações. Eles contaram suas histórias de terror. Eles apontaram seus dedos para Stump, acusando-o de crimes indizíveis. Eles relataram as mortes horríveis de sua esposa e filha. Eles descreveram a carnificina que ele deixou em seu rastro. Eles contaram as lendas do lobisomem, o pacto com o diabo, as transformações. Stump, eles alegaram, não era apenas um assassino. Ele era um monstro, um demônio em pele humana. Seção 7. A confissão. A pressão era imensa, as acusações implacáveis. Stump, quebrado e derrotado, confessou tudo. Ele confessou os assassinatos. Ele confessou estar aliado ao diabo. Ele confessou ter se transformado em um lobisomem. Sua confissão causou arrepios na espinha dos moradores. Ele falou de um cinto mágico dado a ele pelo diabo. Um cinto que lhe conferia o poder de se transformar em um lobo sedento de sangue. Ele descreveu a emoção da caçada, o gosto inebriante de sangue. Ele falava de suas vítimas como se fossem meros animais. Sua confissão confirmou seus medos mais profundos. Peter Stump era um monstro. Ele era o lobisomem de Bedburg. Seção 8. A sentença dos condenados. O tribunal, convencido da culpa de Stump, proferiu uma sentença tão horrível quanto os crimes pelos quais ele foi acusado. Ele deveria ser morto da maneira mais brutal imaginável. Era uma sentença destinada não apenas a punir, mas a limpar a aldeia do mal que ele personificava. Para servir de advertência a qualquer outra alma tola o suficiente para fazer um pacto com o diabo. Eles o arrastaram para a praça pública. A atmosfera era elétrica de medo e expectativa. Os aldeões se reuniram para testemunhar os momentos finais do monstro. A justiça, eles acreditavam, seria feita. Seção 9. Morte de um lobisomem. Em 31 de outubro de 1589, Peter Stump foi levado ao seu fim horrível. Ele foi quebrado na roda. Sua carne foi dilacerada com pinças quentes. Eles arrancaram sua língua de sua boca para silenciar suas palavras perversas. Então, quando as chamas da pira subiram ao seu redor, eles o queimaram vivo. Seus gritos se perderam no crepitar do fogo e no rugido da multidão. Eles executaram sua filha e amante ao lado dele, acusando-as de cumplicidade em seus rituais oscuros. Os aldeões observavam enquanto as chamas os consumiam. Eles acreditavam estar testemunhando a purificação de sua aldeia, a erradicação do mal. Seção 10. Ecos do medo. A história de Peter Stump, o lobisomem de Bedburg, não terminou com sua morte. Sua história se tornou uma lenda arrepiante, passada de geração em geração, uma história de advertência sussurrada em lareiras nas noites frias de inverno. Sua história serviu como um lembrete da escuridão que espreitava nos limites de seu mundo. Foi um alerta severo contra os perigos de se envolver com as artes das trevas, os horrores de fazer acordos com o diabo,
Seção 11. A lenda duradoura. A lenda de Peter Stump continua a fascinar e horrorizar até hoje. Sua história é uma mistura arrepiante de folclore, superstição e intriga histórica. É uma história que fala aos nossos medos mais profundos. Nosso fascínio pelo desconhecido, a besta que se esconde dentro de nós. Peter Stump era realmente um lobisomem? Ou ele foi vítima das circunstâncias? Um bode expiatório para uma comunidade dominada pelo medo e superstição? A resposta, como a própria besta, permanece envolta em sombras. Um lembrete arrepiante de que algumas lendas nunca morrem de verdade. Elas permanecem na escuridão, esperando para serem despertadas novamente.